Olá, galera da Arsenal Brasil, bom dia. Hoje é terça, não segunda. Ontem eu pensei em fazer um vídeo sobre o jogo do West Brom, mas eu confesso que eu não tinha visto o jogo. Aí eu preferi ver o jogo, pelo menos vi um extended highlights aí de uma meia hora para conseguir opinar sobre a partida. Ganhamos de 1-0 ali no final, com pênalti no último lance, como foram nos últimos dois jogos contra o Burnley, né? O último jogo foi um pênalti do próprio Alexis aos 98 minutos. E teve aquele gol de mão, peito, cara do Koscielny na temporada passada também. Que a gente ganhou fora de casa no Turf Moor. Assim, isso faz parecer que foi uma atuação horrorosa, que foi salva por um pênalti no final. Mas assim, o Bellerin já havia sofrido um pênalti claro nos 60 e poucos minutos de jogo. O Ramsey teve uma chance muito boa de marcar no primeiro tempo, com uma assistência do Lacazette. Alexis teve uma outra chance dentro da área. Eu acho que o time até criou o suficiente para ganhar o jogo, sim. Jogamos melhor do que o Burnley, que não é um time ruim, é um time bem treinado. O Shandaish é um bom técnico. Eles não são só um time retrancado, eles atacam bem quando eles atacam, criam boas jogadas e se defendem de maneira realmente muito acima da média. Quem acompanha o Ted Knutson, né, o estatístico, um estatístico que tem no Twitter, vai conhecer a história que ele acha que o Shandaish não é técnico de futebol, ele é um mago, porque o Burnley ele supera muito a expectativa de expected goals, né, de gols esperados. Na questão de gols sofridos, eu acho que ele tem 17 ou 18 expected goals sofridos e ele sofreu na real 9 ou 8. O que acontece? O Burnley ele se compacta muito dentro da área, cede até espaços do lado de fora, nas laterais do campo e na cabeça da área, e deixa o nego chutar de fora à vontade. Então o cara fica chutando do lado de fora o jogo inteiro, acumula o tal do expected goals, né, porque criou muitos tiros em gol, mas no fundo são chances de baixo perigo. E aí você vai ver, e é um time até que em grandes chances, né, chances dentro da área ali, ele concede muito menos gols do que a média, porque tem sempre alguém para se jogar na bola, porque tem uma galera ali. Eles botam 10 jogadores dentro da área. Então é muito difícil fazer gol no Burnley. E a vitória foi muito importante. Continuar ganhando. Se a gente não tivesse ganho esse jogo, acho que teria aquele ar de ganhou do Tottenham, mas não consegue repetir resultados positivos toda semana e não vai chegar a lugar nenhum. E assim, essa semana é importante, né? Tem jogo contra o Huddersfield amanhã em casa, depois Manchester United em casa, e o United vem numa sequência difícil, né? Pega o Watford fora de casa, que não é um jogo fácil, a gente sabe disso. Depois pega a gente fora de casa, depois tem o City em casa. Então para eles também é uma semana muito difícil. E eu acho que a gente tem uma boa chance aí de continuar vencendo. 4 pontos nos próximos 2 jogos já seria um resultado muito bom, mas a gente tem condições de fazer um outro jogo excelente, como a gente fez contra o United, e até ganhado. Quando a gente fez contra o Tottenham, ter ganhado o United em casa seria o ideal. Mas isso a gente vai deixar para falar depois. Tem que concentrar no Huddersfield amanhã primeiro, que fora de casa de fato tem sido um adversário mais simples. Eu acho que a gente tem que ganhar com certa facilidade. Mas o assunto mais importante de hoje é o que parece que o Raul Sanllehi, que era o antigo diretor de futebol do Barcelona, será em breve anunciado como diretor de operações do Arsenal. O que acontece? Tem o CEO, né, que é o Chief Executive Operator, que é o cara que administra tudo, que é o Gazidis, e tem o COO, que é o Chief Operations alguma coisa. Enfim, eu não vou lembrar o nome certinho, que é o diretor operacional. E esse vai ser o cargo do Raul Sanllehi, que é logo abaixo do Gazidis. Aparentemente ele e Gazidis são grandes amigos pessoais. E quem é esse cara? Ele foi diretor do Barcelona por alguns anos, e o grande mérito dele, a grande característica dele, é ter grandes contatos no futebol sul-americano. O pessoal que reclama que o Arsenal tem poucos sul-americanos no seu elenco, talvez isso vá mudar no médio prazo, né? Até porque a gente trouxe um cara que é muito bom em procurar jogadores, né? Que é o Sven Mislintat, mas você vê que ele traz muitos jogadores do futebol europeu, né? Para o próprio Borussia Dortmund, consegue trazer bons jogadores até do leste europeu, como Yarmolenko, como o próprio Lewandowski, que jogava no futebol polonês.
E a gente pega um cara que é muito experiente com o futebol sul-americano, que é o Raul, que foi quem contratou o Alexis Sánchez pro Barcelona, quem contratou o Neymar pro Barcelona. Ele que fez aquele esquema todo altamente fraudulento para sacanear o Santos, foi ele que inventou isso aí. Para tirar o Neymar lá do Santos, com aquela puta operação complicada por trás ali, altamente ilegal, enfim, da qual ele participou. E ele teria, enfim, a grande indisposição dele com o Barcelona teria vindo dessa saída do Neymar e tal. Ele não tá mais a fim de trabalhar lá porque ele sente que o trabalho, aparentemente, a saída do Neymar significa que o trabalho dele não é valorizado do ponto de vista dele. Tipo, deu um puta trabalho trazer o moleque e perderam ele lá pro PSG. Isso teria desgastado de vez a relação dele com o Barcelona, que eu imagino que tenha sido complicado na transição lá, porque é um clube muito político, é um clube muito mais parecido com clubes brasileiros nesse sentido, né? A política interna do clube pega fogo umas épocas, e aí tem nego que tá preso, sabe como é que é, né? Então, mas assim, o fato dele ser muito próximo ao agente do Alexis Santos talvez signifique que ele seja tipo uma última cartada final para renovar pelo menos com o Alexis, que eu confesso, faço muito mais questão de renovar do que com o Ozil. Se eu for parar pra pensar, talvez numa era pós-Wenger interesse a um próximo técnico não ter o Ozil no elenco, não porque ele seja um jogador ruim, mas é porque ele é um jogador que ele precisa de um certo jeito do time jogar para que ele funcione, e existem meias de transição e volantes mais criativos que fazem o time ser mais flexível sem perder tanto da criatividade dele. Obviamente, talvez seja o jogador mais criativo da Europa, mas ele tem um preço alto para essa criatividade na jogabilidade do time. Talvez, sei lá, trazer o Fekir, o Lemar, compense a saída do Ozil na questão criativa e deixa o time mais dinâmico. Só uma hipótese. Mas aí tem que ver quem o Sven e o Raul vão trazer. Pode ser isso do Alexis, mas também assim, na questão de melhorar a nossa parte, né? Como a gente lida com agentes, porque hoje a gente faz isso muito mal. É notório que o Arsenal não lida com o Mino Raiola, com aquele outro que é amigo do Mourinho, português, esqueci o nome dele. Enfim, vão me lembrar nos comentários com certeza. Eles não lidam com esses super agentes, a gente não gosta de lidar com super agentes, então a gente não tem jogador deles. Isso, enfim, atrapalha um pouco o elenco, né? Porque tem certas pessoas que você não consegue contratar, por exemplo, se você quiser contratar o Gigi Donnarumma, você não pode, porque ele é jogador do Mino Raiola. E o cara tem estômago para lidar com esses caras, uma coisa que o Wenger não tem. Então, por mais que o Wenger fique por mais um ano, aí termine o contrato dele, é alguém para fazer esse meio campo e transformar o Arsenal num time mais competitivo no mercado, mesmo não gastando mais, tendo acesso a outros jogadores, tendo acesso a recrutamento de jogadores mais jovens, com os Emil Stat, e acesso ao mercado sul-americano de uma maneira mais sólida. É um cara que tem muitos seus contatos no futebol sul-americano, muito próximo ao agente do Neymar, Wagner Ribeiro, e muito próximo ao agente do Alexis Sánchez, que eu confesso não saber quem é, mas é um cara profissional, não é tipo parente do Alexis, não. São dois jogadores que são grandes players no futebol sul-americano. O Alexis veio foi pra Europa vindo do River Plate, ou seja, o cara deve ter contatos na Argentina e tal, que são grandes mercados de futebol, né? Atletas de futebol. Então o vídeo ficou meio longo porque tive que contar muitas histórias, mas fica aí a torcida para que o jogo contra o Huddersfield também jogue bem. Espero ver um pouco de rotação, talvez, no time. Talvez a gente comece com não o Iwobi, mas talvez o Welbeck. Vamos ver como é que fica. Só espero que não mude nossa defesa, porque quando Mustafi, Monreal e Koscielny jogam, a gente não toma gol. E não tomar gol já é metade do caminho andado. Até mais.